Uma boa tarde. Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre o tema doutrinação, no trabalho espiritual, o diálogo. Então, existem alguns espíritas, segundo o Herculano Pires, que querem suprimir a doutrinação, que eles alegam que existe mais eficiência pelos bons espíritos no plano espiritual em se promover, em se fazer a doutrinação do que os próprios encarnados. A princípio, a gente poderia pensar realmente, de fato, as condições espirituais dos mestres, dos amparadores, dos guias é muito maior, muito melhor. Mas qual o motivo que ainda permanece? Os espíritos sofredores, eles permanecem apegados à matéria e à vida terrena, Nós que estudamos, estamos na doutrina, a gente sabe que isso acontece, comumente, razão pela qual os protetores, os amparadores têm dificuldade muitas vezes de comunicar-se com esses irmãos. Então o seu envolvimento com os fluidos e as emanações ectoplasmáticas próprias de uma sessão mediúnica são determinantes aí no caso para ajudar aí nesse esclarecimento nesse momento, A morte a gente sabe que não transforma ninguém, a gente leva, para a vida espiritual as virtudes, os defeitos, tudo aquilo que são as nossas conquistas internas, ou não, mas a gente leva. E tudo aquilo, que estava ligado ao corpo permanece, que são os vícios, os hábitos, desequilibrantes, todos permanecem ligados a nós quando passamos para a vida espiritual. Além disso, confundido pelas lições recebidas das religiões tradicionais, que a gente sabe que muitas não falam dessa vida após a vida, dessa passagem, o espírito muitas vezes não encontra, e na maioria das vezes, é claro, no além aquilo que ele esperava. Nem o céu, nem o inferno, muito menos o repouso, que seria até o juízo final, que algumas religiões pregam. Aí, no caso, ele encontra a dura realidade espiritual, fundamentada na existência da lei de causa e efeito, onde cada qual se mostra como é, sem disfarces, falsas aparências, bens, verniz social, enfim. A gente está tal qual somos. Então, a sua condição espiritual determina a sua aura psíquica e seu peso específico, que são frutos, ambos da elevação maior ou menor dos pensamentos, dos sentimentos e dos atos. Então, quanto mais elevados estes forem, mais rarefeito será o seu perispírito, de modo que cada habitante do mundo espiritual se coloca em seu merecido e devido lugar, sem privilégio de qualquer espécie. Mas aqueles que se encontram em posição de perturbação por falta do esclarecimento adequado ou por renitência no mal, eles necessitam ser orientados para que, em se modificando mentalmente, melhorem a sua condição espiritual. Como muitas vezes estão ainda cheios de condicionamentos materiais, tais espíritos repelem a ação mais direta dos orientadores, desencarnados, razão pela qual requerem um contato com os encarnados. Naturalmente, mais afeitos aí aos fluidos densos da matéria. É o que ocorre nas sessões mediúnicas. Porque o espírito é trazido ali de acordo com os fluidos, possíveis ou não de serem atendidos naquele dia, naquele momento, naturalmente mais afeitos aos fluidos densos da matéria. Então, os orientadores desencarnados lhes falam, mas não conseguem atingi-los. Agora, em contato com o médium, pelo fato de terem vibrações assemelhadas,
há aí a possibilidade de entendimento. Surge então a doutrinação que visa a modificação ou modificar a sua forma de pensar, de agir, buscando, né, visando aí a sua melhora. Ensinando-lhes o caminho do bem e do perdão, despertando-os para a necessidade de uma renovação espiritual, ajudando-o a descobrir o Evangelho de Jesus para a sua libertação integral. É por isso, aqui explicando, né, que a doutrinação dos espíritos desencarnados é sim de grande importância para apressar o progresso dos companheiros que estagiam no mundo espiritual, trazendo benefícios, né, benéficos resultados para o mundo corpóreo. Então aqui explica muito bem por que necessita, né, e fora a oportunidade que nos é dada do trabalho, né, de trabalharmos. E os objetivos da doutrinação, segundo Edgar Armond, que as sessões de doutrinação de espíritos objetivam esclarecer entidades, né, desencarnadas a respeito de sua própria situação espiritual, orientando-as no sentido do seu despertamento nesse plano invisível e o seu subsequente equilíbrio e progresso, né, espiritual. Para facilitar, então, o seu despertamento ou o seu esclarecimento, espíritos jungidos ao habitat terrestre, por força da lei de afinidade, são espíritos, né, claro, já desencarnaram, estão ainda sendo atraídos, né, mantidos ainda por aquela atração nesse habitat, né, na nossa casa espiritual, na nossa casa terrestre, por força da lei de afinidade. Então, eles são trazidos às sessões de doutrinação e aí eles são ligados momentaneamente a médiuns de incorporação, com o que, no contato com os fluidos benéficos da corrente aí formada, acrescidos dos ensinamentos recebidos do doutrinador ou dialogador, logram quase sempre despertar e retomar o caminho do aperfeiçoamento espiritual. Então, a gente vai caminhando dentro do estudo e a gente vai observando a nossa responsabilidade, a nossa necessidade de reformas internas ao dialogar e conversar, aconselhar e orientar um irmão desencarnado, ou seja, qualquer irmão necessitado. Então, doutrinar não é, pois, uma tarefa muito fácil, né? Ela exige conhecimentos doutrinários bastante desenvolvidos, um senso psicológico para que o doutrinador possa captar com rapidez a verdadeira feição moral do caso, né? Que defronta ali, e, em consequência, encaminhar a doutrinação no devido rumo. É necessário também que o doutrinador possua paciência e bondade, humildade e tolerância, porque somente com o auxílio dessas virtudes poderá enfrentar os casos aí mais difíceis em que se manifestam espíritos maldosos, zombeteiros, espíritos, né, empedernidos, resistentes ao bem, né, que querem permanecer daquela forma. Segundo André Luiz, a pessoa envolvida nessa tarefa não pode esquecer nunca, jamais, que a espiritualidade superior confia nela, devendo a mesma ter uma das características mais importantes, que é ter sólida formação doutrinária, familiaridade com o Evangelho de Jesus e autoridade moral, e dela aguarda-se o cultivo de determinados atributos que são listados aqui. Direção e discernimento, né? Uma pessoa determinada, uma pessoa que tenha clareza de ideias, de opiniões, né? Bondade e energia, tem que ser bom, mas tem que ser enérgico naquele momento. Autoridade fundamentada no exemplo. Uma pessoa que quer ter autoridade, mas não dá exemplo, não pratica o que fala, torna-se muito pouco convincente, né, para aquele que ela quer
resgatar hábito de estudo e oração, dignidade e respeito para com todos, afeição geral, de um modo geral, sem privilégios, brandura e firmeza, sinceridade e entendimento e uma conversação construtiva. Então, são alguns atributos, né, alguns itens relacionados que é muito importante que a pessoa tenha, desenvolva para ser um dialogador, um doutrinador. E informa também Herculano Pires que existe em todos os planos. A doutrinação, ela existe em todos os planos. Mas o trabalho mais rude, mais pesado é o que se processa aqui na terceira dimensão, no nosso mundo. Né? Orgulhoso e inútil e até mesmo prejudicial será o doutrinador que se julgar capaz de doutrinar por si mesmo. Sua eficiência depende sempre de sua humildade, que lhe permite compreender, então, a necessidade de ser auxiliado pelos bons espíritos. E o doutrinador que não compreende esse princípio, ele precisa de doutrinação e esclarecimento para retirar, alijar do seu espírito a vaidade e a pretensão. Então, só pode realmente doutrinar os irmãos, os espíritos, quem tiver amor e quem tiver humildade. Então, dito isso, o Herculano Pires, ele observa também na mesma obra citada, que é importante não confundir humildade com atitudes piegas, com melosidade, por exemplo. Muitas vezes a doutrinação exige atitudes enérgicas, não ofensivas nem agressivas, mas firmes e imperiosas. E é o momento aí em que o doutrinador trata o espírito, o obsessor, como autoridade moral. A única autoridade que podemos ter sobre os espíritos inferiores, que sentem a nossa autoridade e se submetem a ela em virtude da força moral de que dispomos. Então não vamos nos enganar com palavras boas, com palavras bonitas, com palavras mansas apenas. Tem que partir do exemplo, né, da ação que a gente já faz aquilo que fala. Então, e essa autoridade a gente só consegue adquirir por meio de uma vivência digna no mundo, sendo sempre corretos em nossas intenções, em nossos atos, em todos os sentidos, porque as nossas falhas, né, morais, não combatidas, não controladas, diminuem aí substancialmente nossa autoridade sobre os obsessores, sobre esses irmãos. E existem métodos, alguns métodos, né, a serem utilizados para que a gente possa trabalhar dentro da doutrina, como doutrinador, né, utilizando da doutrina que a gente é afeito, é adepto, acredita e tudo mais. Então, na tarefa de doutrinação dos espíritos que se comunicam, nas sessões mediúnicas, não existe uma regra fixa, né, pois cada caso é único. A gente sabe que cada irmão que chega é uma história, é uma experiência, né, vivida e ainda na ilusão da continuidade no mundo espiritual. Então, cada caso é um caso. Como a doutrinação, ela não objetiva somente espíritos sofredores, mas igualmente espíritos ignorantes que ainda permanecem em esferas de embrutecimento e também espíritos maldosos que se devotam ao mal conscientemente, bem variado deve ser então o modo do doutrinador entre um caso e outro, mantendo, é claro, aqueles princípios baseados e fundamentados na doutrina espírita, né, aqueles atos comportamentais, mas ele cita alguns aqui, né, algumas regras. Não existe uma regra fixa, mas existem algumas regras, né, que não podem deixar de ser aplicadas nessa tarefa. Receber com atenção e interesse as comunicações, ouvi-las com paciência e imbuído da melhor intenção de ajudar,
envolver o comunicante em um clima de vibrações fraternais, dando oportunidade para que ele fale, estabelecer em tempo oportuno um diálogo amigo e esclarecedor, evitar acusações e desafios desnecessários, confortar e amparar através do esclarecimento, não discutir com exaltação, tentando impor seu ponto de vista, não receber a todos como se fossem embusteiros e agentes do mal, ser preciso e enérgico na hora necessária, sem ser cruel e agressivo, evitar o tom de discurso e também as longas preleções, ser claro, objetivo, honesto, amigo, fraterno, buscando dar ao comunicante aquilo que gostaria de receber se no lugar dele estivesse. Então, André Luiz atribui o serviço de doutrinação à equipe de médiuns esclarecedores, a quem ele sugere a observância da seguinte postura para o bom cumprimento de sua tarefa: guardar atenção no campo intuitivo, a fim de registrar com segurança as sugestões e os pensamentos dos benfeitores espirituais que comandam as reuniões. Não vamos nos iludir que estamos sozinhos por nós mesmos, não estamos. Nós somos amparados por uma equipe amorosa de irmãos que vem em socorro, em auxílio daquele trabalho. Assim são todos os trabalhos da casa. Tocar no corpo do médium em transe somente quando for necessário. Cultivar o tato psicológico, evitando atitudes ou palavras violentas, mas fugindo daquela doçura sistemática que anestesia a mente sem renová-la. Na convicção de que é preciso aliar raciocínio e sentimento, compaixão e lógica, a fim de que a aplicação do socorro verbalista alcance, então, o máximo rendimento. Estudar os casos de obsessão surgidos na equipe, de trabalho mediúnica, que devem ser tratados na órbita da psiquiatria para que a assistência médica seja tomada na medida aconselhável. Impedir a presença de crianças nas tarefas de desobsessão. Então, a gente vê aqui o item B, tocar no corpo do médium. Tocar no corpo do médium em transe somente quando for necessário. Então, a gente sabe que existem muitas situações em que há uma má intenção, há uma segunda, sei lá o que, intenção. Então, precisa se trabalhar com muito respeito. Quando muito, o ombro, talvez, para chamar a pessoa, despertar a pessoa, ou talvez até um toque na cabeça, mas nada de pôr a mão ou toque. Cultivar o tato psicológico, evitando aquelas atitudes violentas, mas também nada daquela coisa doçura sistemática que não vai funcionar. Tem que ter firmeza, tem que ter energia, tem que ter ali convicção daquilo que está falando. E os casos que surgem de obsessão, surgidos na equipe de trabalho, na equipe mediúnica, devem ser tratados às vezes na órbita da psiquiatria também, para que a assistência médica seja tomada na medida aconselhável. Às vezes, não só o tratamento espiritual, ali de esclarecimento, é o suficiente. De repente, precisa se encaminhar a pessoa, o obsediado, bem como o obsessor, que é encaminhado pelas equipes também. Crianças, jamais, porque é uma energia extremamente densa, pesada, nessas tarefas de desobsessão, que é o momento normalmente que ocorre o diálogo, E lembrando então de todos os itens que nós listamos aqui em cima, estar sempre atualizado, sempre sincero, sempre numa conversação construtiva. E nós então vamos encerrar esse vídeo e voltamos com o próximo, dando continuidade ao assunto.